Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês aí do outro lado? Eu espero que todos estejam bem, alegres, contentes, felizes, seja em casa, na escola ou aí na rua do seu bairro brincando, não importa aonde você está e com quem você está e o que você está fazendo. O que importa é que Jesus, o Espírito Santo, esteja aí do teu lado te fazendo companhia e te ajudando a fazer o que é certo. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus dentro dessa série maravilhosa, Honrando a Deus, onde nós estamos aprendendo sobre as coroas, as quais nós vamos herdar quando a gente chegar lá no céu? Então hoje nós vamos aprender sobre a coroa da glória. E vamos ver na nossa história de hoje, como é que nós fazemos para adquirir essa coroa tão maravilhosa? Mas para começar, eu gostaria de perguntar para você aí do outro lado. Você tem algum apelido? Aos seus amigos aí da escola, da rua, tem colocado apelido em você? Às vezes tem menino que é chamado o quê? De Carlinhos, porque o seu pai é chamado de Carlão. E às vezes alguns meninos inteligentes, na escola é chamado de gênio. Tem garotos que às vezes é chamado de gente boa, porque ele é agradável com todo mundo, é aquela pessoa que onde ele chega todo mundo dá risada. E às vezes tem meninas que é chamada de grandona, porque ela é alta, né? Ela tem aquela altura de modelo, ela é a mais alta da classe. Então existem apelidos que são carinhosos, mas tem outros que não são carinhosos. E aí é preciso tomar cuidado para que não praticar bullying com seu coleguinha se ele não gosta do apelido que está sendo colocado nele. E a nossa história de hoje, ela começa algum tempo depois que Jesus esteve aqui na terra, depois dele ter ressuscitado e voltado para o céu. Então, seus seguidores agora estavam espalhados por toda parte. E um dos seguidores de Jesus, em nossa história de hoje, tinha um apelido muito incomum. O seu nome verdadeiro era José. Aí você fala, professora, já sei se o nome dele era José, então o apelido dele era Zezito, Zezinho, Zezé. Não, nada disso. Os seus amigos cristãos o chamavam de Barnabé. Que apelido estranho, não é? Eles tinham uma razão especial para chamá-lo assim. E você vai descobrir agora. Então, durante os dias em que os apóstolos viviam e pregavam em Jerusalém, eles tinham um amor especial uns pelos outros. E a Bíblia diz que eles se preocupavam de verdade com as outras pessoas. Então, muitas vezes, aqueles que possuíam, casas ou terreno, eles vendiam esses itens e davam o dinheiro para os apóstolos. E quando os apóstolos viajavam para pregar e ensinar sobre Jesus, às vezes encontravam cristãos necessitados de algo especial. Muitas vezes eles davam dinheiro para ajudar essas pessoas necessitadas. E José foi José, esse daqui, ele foi um que vendeu um terreno que ele tinha, um campo que ele possuía, e deu dinheiro aos apóstolos. E qual era o seu apelido que eu falei? Isso mesmo, Barnabé. E o seu apelido significa filho do encorajamento. Então vamos descobrir quais eram os amigos que deram este apelido e por quê? Então, um dos amigos de Barnabé era o apóstolo Paulo, esse aqui, E você já deve ter ouvido falar dele. No passado, antes de se tornar um apóstolo de Jesus, Paulo, ele foi um homem que se empenhou em perseguir os seguidores de Jesus. E ele até ajudou, fez parte da morte de alguns dos seguidores de Jesus. Foi assim que tudo aconteceu. Naquela época, Paulo ainda era chamado de Saulo, e ele recebeu cartas do sumo sacerdote lhe dando permissão para prender os seguidores de Jesus, os chamados cristãos. Então, quando ele recebeu essas cartas, a primeira cidade aonde ele foi perseguir os cristãos foi a cidade de
Damasco. E a caminho da cidade de Damasco, com aquelas cartas, Saulo ouviu a voz do Senhor Jesus que vinha do céu. Como ele pôde ouvir a voz de Jesus se ele tinha morrido na cruz? Como que ele poderia ver? Então lembre-se de que Jesus ressuscitou da morte e voltou para o céu. Ouvir a voz foi um grande choque para Saulo, e isso fez cair de joelhos. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitado falou com ele numa língua que Saulo podia ouvir e compreender perfeitamente. E de repente Saulo percebeu o quanto ele estava errado sobre Jesus. Então ele fez exatamente o que nós aprendemos. Ele se arrependeu, mudou sua maneira de pensar e creu no Senhor Jesus como Salvador do seu pecado. E foi uma experiência assim muito tremenda, porque ele, Saulo, foi levado para Damasco e durante 3 dias ele ficou completamente cego fisicamente, mas compreendendo que tanto sobre Jesus como nunca tinha entendido antes. Ele tinha estudado e aprendido muitas coisas sobre o Salvador prometido. E agora as verdades sobre Jesus se tornaram reais para ele. Então, depois dessa experiência que ele teve lá na estrada de Damasco, ele agora, ele compreendia as verdades sobre Jesus. E tudo que ele tinha ouvido da voz do próprio Jesus, o prometido, na estrada de Damasco. Aí depois de 3 dias, Deus devolveu-lhe a visão. Depois que ele compreendeu, que ele estava tendo atitudes erradas, Deus foi e mandou Ananias, um outro discípulo de Jesus, orar por ele e fazer com que ele voltasse a ver novamente. E depois que Deus devolveu-lhe a visão, a partir dali, Paulo imediatamente fez o quê? Começou a falar sobre Jesus. Depois que ele foi curado, ele não ficou calado, não. Ele começou a falar a todas as pessoas sobre o Salvador, ali na cidade de Damasco mesmo. Ele começou a falar sobre Jesus. E então, o que você pensaria, você criança aí do outro lado, se você conhecesse uma pessoa assim, que ela fosse muito má, às vezes um colega da escola, fizesse muita maldade, de repente ele começasse a oferecer para você doce, bala, querendo ser seu amigo, você não ia ficar desconfiado, falar, nossa, mas até ontem ele estava batendo em todo mundo, estava brigando com todo mundo, e agora ele está querendo dar doce para mim? Eu acho que tem alguma segunda intenção por trás dessa boa vontade. E foi o que aconteceu com Paulo. Quando ele começou a falar de Jesus, os cristãos ali da cidade de Damasco desconfiaram, falou, não, eu acho que ele não se converteu de verdade não, isso daí, ele tá fazendo isso, ele tá fingindo, porque ele tem cartas do sacerdote para poder perseguir a gente, eu acho que ele não tá falando sério não. Mas Paulo tinha realmente convertido ao Senhor Jesus, e agora ele estava falando de Jesus, mas houve algumas pessoas da cidade ali, uns fariseus, que viram, que ele realmente tinha aceitado Jesus, planejaram o quê? De prender Paulo. Falou assim, falou pro soldado, vocês ficam na entrada da cidade e vigia. Quando ele tentar sair, prende ele. Mas Paulo soube do plano deles, e alguns dos discípulos de Jesus, que estava ali na cidade de Damasco, quando descobriram o plano, ajudaram Paulo, colocou ele dentro de um cesto e ajudou Paulo a descer pelo muro da cidade à noite, e ir embora e não ser preso. E então ele continuou a falar de Jesus. E aí ele, saindo ali da cidade de Damasco, ele voltou para Jerusalém. E quando ele
chegou em Jerusalém, o que aconteceu com ele? Os cristãos de Jerusalém estavam com medo dele também, porque ele tinha saído dali com cartas para poder prender as pessoas, e agora volta convertido. O povo falou assim, sei não, eu acho que tem alguma coisa errada, ele tá querendo pegar a gente, descobrir onde é que a gente se reúne para falar lá para os sacerdotes e para os fariseus e prender a gente. Eles ficaram com medo dele, eles pensavam como cristão de Damasco que era tudo um truque para descobrir quem eles eram e prendê-los. Então, mas Barnabé se tornou amigo, ele ouviu Paulo contar, né, do seu testemunho, e ele creu, né, que ele tinha crido em Jesus e percebeu que Paulo estava falando a verdade e que havia uma mudança milagrosa na vida de Paulo, porque agora ele não se chamava mais Saulo, agora ele se chamava Paulo. E Paulo e Barnabé foram o quê? Até os apóstolos, e Barnabé levou ele até os apóstolos e disse, olha, ele está falando a verdade, ele não está mentindo não, esse homem que nós conhecemos como Saulo, Deus o transformou, ele ouviu falar de Jesus e agora ele pregou corajosamente lá em Damasco, dizendo a todas as pessoas que podiam ouvi-lo que Jesus é o Filho de Deus. Então, Barnabé foi um encorajador de Paulo. Por causa da amizade e da confiança de Barnabé, Paulo pôde ficar com os apóstolos e os outros cristãos em Jerusalém. E ele não precisou andar, né, com os discípulos para lá e para cá, porque como ele era conhecido ali em Jerusalém, então ele podia entrar, sair para todo lugar e falar de Jesus. Então ele aproveitou aquela influência que ele tinha com as pessoas ricas da cidade de Jerusalém, com todos os amigos, e começou, ao invés de ser um perseguidor dos cristãos, agora ele falava de Jesus Cristo para as pessoas. Então, por isso, o apelido de José, chamado Barnabé, porque ele foi um encorajador. Ele encorajou Paulo a continuar falando de Jesus. Mas eles não ficaram só ali em Jerusalém. Paulo e Barnabé, eles viajaram, e essa atividade não era nada fácil para eles, porque geralmente eles tinham que andar quilômetros debaixo do sol quente, nas estradas secas, empoeiradas, e eles precisavam levar comida e alguma roupa com eles. E Barnabé, ele era assim, ele era recém, né? Ele tinha aceitado Jesus também, né? Fazia pouco tempo. E ele ouvia com atenção tudo que Paulo falava sobre Jesus em todos os lugares por onde eles passavam. E Paulo era corajoso para falar de tudo que sabia sobre Jesus. Mas ele não era o único que estava ajudando as pessoas a conhecer mais sobre Jesus. Barnabé estava ajudando também. Ele encorajava Paulo a continuar ensinando e pregando o evangelho. Então, como Paulo era conhecedor da palavra, né, ali das leis, ele conhecia tudo. E aí, agora que ele conhecia de tudo da palavra e ainda sabia sobre Jesus, sobre os testemunhos, quando ele perseguiu os cristãos, ele ouviu Pedro, João, Tiago falar de Jesus, e ele já tinha algum conhecimento. Mas depois que Jesus ele teve aquele encontro com Jesus, ele foi transformado. Então, enquanto Paulo e Barnabé viajavam junto, eles encorajavam cristãos a permanecer fiel em Jesus. E nós aprendemos sobre isso no nosso encontro anterior. É muito importante que meninos e meninas que já estão obedecendo a Deus, né, que já conhecem Jesus, obedecer ao ID de Jesus, mesmo sabendo que é difícil. Então, eles navegaram de volta, né? Eles viajaram de cidade em cidade, de Tarso, que era a cidade natal de Paulo. Eles foram para a cidade de Listra, depois para a cidade de Icônio, de Antioquia. Eles viajaram por várias cidades
para falarem de Jesus. Então, ó, aqui está um quadro das cidades que Paulo foi, ó. Ele foi para Listra, para Icônio, para Derbe, para Tarsis, aqui, ó, para Seleuca, para a cidade de Pafos. Ele foi para Sidom, para Tiro, para Jerusalém. Então, ele saiu daqui, né, de Jerusalém e foi em todas essas cidades falando sobre Jesus. Enquanto navegavam, né, depois que eles fizeram toda essa viagem, né, saíram de Jerusalém, pegaram alguma das viagens eles faziam de estrada, outra eles faziam de barco. Então, em todas as cidades que eles iam, eles incentivavam as pessoas, falavam de Jesus e aí ali eles deixavam um grupo reunido para poder aprender mais sobre Jesus, né? E depois eles levaram um relatório para a igreja em Antioquia sobre tudo aquilo que Deus tinha feito com eles. E como ele tinha preparado o coração do gentio, aquelas pessoas que não eram judias, para que crescem em Jesus como Salvador. Então Paulo, enquanto Pedro, Tiago, João, os apóstolos de Jesus estavam falando de Jesus para os judeus ali em Jerusalém, Paulo e Barnabé estavam indo para os gentios, para as pessoas de outras nações falar de Jesus. E quando eles, anos depois, Barnabé e Paulo, né, ele fez outra viagem. E desta vez foi um jovem, né, eles fizeram aquela viagem longa. Na Bíblia fala que eles levaram 14 anos abrindo igreja por toda a Ásia. E quando eles voltaram, né, a Jerusalém, um jovem os acompanhou. O nome desse jovem era Tito. E Tito foi com eles e Deus enviou Paulo com uma mensagem especial para os cristãos de Jerusalém, porque eles tinham dúvidas sobre o que fazer depois de crer em Jesus. Então Paulo ajudou a entender que uma pessoa se torna cristã ao crer em Jesus como seu Salvador. E isso nunca muda. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, isso nunca muda. E Paulo, ele escreveu muitas cartas. E Tito, né, que agora tinha ido com ele pegava e falava, né, ó, ele passou por todo este território que eu mostrei para vocês aqui nessa figura, por todas essas cidades, por 14 anos. Então, agora Paulo, ele tinha voltado para Jerusalém e ele, dali de Jerusalém, ele foi em algumas outras cidades novamente e de lá ele escrevia carta para aqueles irmãos e mandava Tito entregar, que era para o quê? Para reforçar a fé daquelas pessoas. Então, depois que Tito se uniu a Paulo, o que ele fez? Ele foi, né? E Tito e Barnabé, eles aprenderam bastante sobre Jesus com Paulo. Então, eles escutavam atentamente quanto Paulo ensinava. Embora eles não fossem tão bons professores como Paulo, eles os encorajavam os outros e ajudavam da forma que podia. E isso é tão importante quanto ensinar crianças. Então, Tito e Barnabé, eles eram o quê? Ajudantes de Paulo. E aonde Paulo ia, eles estavam ali junto, ó. E Paulo escrevia as cartas e Tito, né, ia e entregava essas cartas aos irmãos das outras cidades. Paulo tinha tarefas para Tito. E Tito estava disposto a fazer coisas boas também, mesmo que fossem coisas pequenas para ajudar outras pessoas. Tempos depois, Paulo escreveu uma carta de encorajamento a Tito. Se você pegar aqui na Bíblia, você vai ver que tem uma carta aqui que Paulo escreveu para Tito, para encorajá-lo. Então, Tito, depois que ele ficou este tempo com Paulo,
ele voltou para onde? Para Jerusalém, levando cartas que Paulo tinha dado para ele poder entregar. E Paulo deve ter ficado feliz. Uma das cidades que Tito foi 2 vezes foi para a cidade de Corinto. Então, Paulo escreveu, né, tem aqui a primeira carta aos Coríntios, né, que eram as pessoas que moravam na cidade de Corinto. E aí, depois, Tito foi, levou a carta e voltou para ficar com Paulo. Aí depois, Paulo escreveu uma segunda carta para ele levar e Tito foi e levou. Então, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A carta de Paulo, escrita aqui, ó. Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Então, Paulo escreveu uma carta de encorajamento para ele. E Tito, ó, aqui na carta que Paulo escreveu para ele, no capítulo 2 e no versículo 7 e 8, está escrito bem assim, ó. Em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, Paulo escreveu uma carta para ele, o animando, o encorajando e falando: Tito, você é uma pessoa que ninguém pode falar mal de você, porque você tem sido uma bênção. E aí depois, né, que Paulo estava ali com Tito, houve uma outra pessoa também, né, que fez parte do ministério de Paulo. Que pessoa que foi essa? Foi Timóteo, isso mesmo. Timóteo encontrou com Paulo quando Paulo passou pela sua cidade. E a mãe e a avó de Timóteo ficaram felizes quando souberam. Elas amavam o Senhor Jesus Cristo e queriam que Timóteo aprendesse como ajudar outras pessoas a conhecer Jesus melhor. E muitas das cartas que Paulo escreveu, né, e que Paulo enviou às pessoas, ele escreveu essas cartas junto com Timóteo, né? Timóteo estava com ele, e aí ele escreveu essas cartas para os cristãos de Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Paulo também escreveu 2 cartas ao Timóteo, que você pode ler todos esses livros que a professora Esther está falando aqui, você pode pegar a sua Bíblia e ler. E talvez Timóteo, né, não fosse assim, aquele jovem alegre, contente, que fosse, a gente fala assim, aquela pessoa intrépida, né, que tivesse aquela empolgação. Ele era um pouco tímido, ele não era aquela pessoa assim expansiva, né? O tal gente boa, não. Ele era mais quieto, mais calado. Porque no livro de 1 Timóteo, Paulo escreveu bem assim para ele, ó. Reaviva o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, apesar da timidez, né, que Timóteo era tímido, talvez ele se tornou um dos melhores líderes da igreja naqueles primeiros tempos. Por quê? Ele viajou com Paulo e ele era líder da igreja de Éfeso. Então, ele viajou com Paulo. Quando chegou na cidade de Éfeso, Paulo ali abriu uma igreja e deixou Timóteo tomando conta. E na cidade de Éfeso, ele ensinou os cristãos de lá a pensar mais em Deus e nas pequenas discussões que poderiam ter. Então é só vocês lerem no livro de Timóteo como que Timóteo, né, como que Paulo ensinou Timóteo como ele deveria cuidar da igreja. E Timóteo era um jovem que escolheu conhecer a Jesus mais e mais e com alegria ajudar outros também a conhecê-lo. Então, apesar dele ser assim aquela pessoa, a gente fala tímido, mas aquela pessoa calma, tranquila, né? Aquela pessoa assim, como a professora Esther, que gosta de falar, que gosta de conversar, ele era mais tranquilo, né?
E quando Paulo falava sobre Timóteo, ele dizia que não tinha nenhum colaborador como ele, que mostrasse um interesse verdadeiro pelo que era bom para os outros cristãos. E muitas vezes as pessoas só prestam atenção nelas mesmas, mas Timóteo era diferente. Ainda que fossem jovem, ele soube fazer boas escolhas. Porque tem pessoas que às vezes é jovem, né? Só pensa em si. Ah, tô bem. Não pensa nos outros. Mas Timóteo não. Timóteo era jovem. E mesmo ele sendo jovem, ele tinha preocupação com os outros. Que é tão difícil hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas estão voltadas mais para si, mais para o ego. Eu tô bem. A oração do Pai Nosso é assim, vem a mim o teu reino e o resto que se vire, não é? Tem muitas pessoas que não tem como orar o Pai Nosso, que vai orar o Pai Nosso, ele não gosta de compartilhar alegria, amor, o evangelho de Jesus, coisas boas com os outros, eles só pensam em si mesmo. E se Jesus já é o seu Salvador, você precisa fazer boas escolhas, assim como Timóteo fez. Você aí também, criança, tem que escolher praticar aquilo que é bom. E aí depois de um tempo, Paulo conheceu outros amigos cristãos na cidade de Corinto. Ele deixou lá Timóteo na cidade de Éfeso e voltou para Corinto. E lá na cidade de Corinto, Paulo conheceu outros amigos cristãos que se chamavam Priscila e Áquila, a sua esposa. E eles haviam mudado recentemente da Itália para a cidade de Corinto, porque o governador, né, romano, tinha ordenado que ele não queria mais judeus lá na Itália, lá em Roma. Ele falou, não, judeu vai tudo embora. E aí eles foram para a cidade de Corinto, e lá eles conheceram Paulo, e esse casal, eles trabalhavam fazendo tendas, e Paulo também sabia fazer tendas, e ali Paulo foi trabalhar com eles. Enquanto Paulo estava trabalhando com eles, falou mais sobre o evangelho, explicou sobre o evangelho com eles, e aí Paulo, quando foi embora, né, voltou para Éfeso, lá para visitar Timóteo, Priscila e Áquila foi junto, e eles ficaram ali na igreja de Éfeso, ajudando Timóteo a falar das pessoas sobre Jesus. Então eles foram mais 2 ajudantes que tinham boa vontade, prazer em falar de Jesus para as pessoas. E uma vez um judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, e ele era muito inteligente e tinha, né, ele conhecia as escrituras, mas Áquila e Priscila viu que ele não entendia muito da palavra sobre Jesus. Ele conhecia as escrituras lá, o Pentateuco, as leis de Moisés, mas sobre Jesus ele não entendia muito. E Áquila e Priscila, né, ele ficou hospedado na casa deles, e eles foram e falaram de Jesus para ele. E o que aconteceu quando ele soube mais sobre Jesus? Aquele que tinha vindo para ser o salvador do pecado. Ele ficou muito feliz e aceitou Jesus. E ele entendeu, como ele era uma pessoa que tinha boas condições, ele entendeu que ele tinha que ajudar as pessoas também, né? E ele começou a viajar e a ser um grande ajudador de outros cristãos também. Então, crianças, hoje nós falamos sobre vários cristãos. Então, vamos relembrar o nome de todos esses que nós aprendemos hoje? Vamos lá? Então, hoje, nós vimos vários cristãos. Primeiro, nós aprendemos sobre aquele que tinha um apelido, Barnabé, que chamava José, mas o nome dele significava o quê? Filho encorajador. Então, ele encorajou quem? Paulo, que foi o grande apóstolo de Cristo. Depois, antes ele era perseguidor da igreja. Depois ele se tornou o quê? Um dos maiores
defensores de Jesus Cristo. Aí depois nós vimos que Tito, né, se juntou a Paulo para ajudá-lo. Era quem Paulo escrevia as cartas e ele ia e entregava as cartas nas igrejas que Paulo já tinha fundado. E depois nós vimos também que Timóteo foi um grande líder da igreja, porque ele aprendeu com Paulo, e aí ele foi cuidar da igreja lá em Éfeso. E aí depois, né, nós vimos que Áquila e Priscila também foram ajudantes ali de Paulo e de Timóteo na igreja de Éfeso. E por último, nós vimos o quê? Sobre Apolo, que foi o último, que foi um dos que quiseram aprender mais sobre Jesus para poder ensinar as outras pessoas também. Mas eles só aprenderam sobre Jesus? Não. Eles aprenderam sobre Jesus para ajudar aos outros. Então, todas essas pessoas, com certeza, elas vão ter lá no céu o quê? A sua coroa de glória. E Deus quer que os cristãos de hoje, que eles sejam também, assim como foram os primeiros cristãos no seu jeito de viver. Que é o quê? Aquelas pessoas que ajudam os outros. Então, Paulo, Barnabé, eles receberam, com certeza, né, outra coroa especial no céu, que é a coroa de glória. A coroa de glória será dada àquelas pessoas que ensinam a outros sobre o Senhor Jesus. E você acha também que Tito, Apolo, Áquila e Priscila, Timóteo, todos eles, né, não receberão também essa coroa de glória no céu? Com certeza. Atitudes bondosas e corretas ajudam outras pessoas a ver Jesus em você. E quando você age assim, é uma outra forma de ajudá-los a conhecer Jesus. Em Gálatas, a carta que Paulo escreveu em Gálatas 6:10, ele fala bem assim, ó: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, o que Paulo está falando? Que se você está ajudando uma outra pessoa que já conhece Jesus, você já conhece Jesus, e tem ali uma pessoa na igreja, né, que você congrega, ou perto de você, um amiguinho na escola, que acabou de aceitar Jesus e não sabe nada, né, muita coisa sobre Jesus, você o ajuda. Ou então, quando você não ajuda, às vezes, ele, falando sobre Jesus, mas as suas atitudes mostram que você tem Jesus no coração. Quando você vai lá, doa uma roupa para quem precisa, alimento, calçado, ou quando você ajuda uma pessoa lá, um idoso, a limpar um quintal, a atravessar uma rua, a trazer uma sacola do supermercado, você, através dessas atitudes, você está mostrando que você tem Jesus no seu coração. E através dessas atitudes, o que acontece? Você está demonstrando também para o Senhor que você é digno de receber essa coroa de glória quando chegar lá no céu. Olha só que coisa maravilhosa, não é, crianças? Isso? Então, ó, mas para você receber essa coroa de glória lá no céu um dia, você primeiro tem que fazer o quê? Você tem que, admitir que você é pecador. Quando você admite que você é pecador, você está demonstrando para Jesus que você até agora ainda não conheceu. Depois que você admite que você é pecador, que você faz coisas erradas, você vai fazer o quê? Você vai crer em Jesus, que ele morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados. E depois que você crê em Jesus, porque lá em Atos 16:31 fala: crê no Senhor Jesus e será salvo. Aí você vai pedir para ele entrar no seu coração. Quando você pedir para Jesus entrar no seu coração, ele vai entrar no seu coração e vai o quê? Fazer morada aí. Depois que ele entrar no seu coração, aí sim você vai estar apto para estar ajudando
ajudando as outras pessoas a conhecerem mais sobre Jesus. Não só através do falar, mas através das suas atitudes também. E depois que ele entrar no seu coração que estava assim, ó, enquanto você era pecador, agora seu coração vai estar assim, limpinho, porque só através de você crer, só através do sangue de Jesus, que fala na Bíblia, lá em 1 João 1,7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, ó, depois disso, você vai fazer o quê? Que você aceitar Jesus no seu coração? Aí é o que o nosso versículo de hoje, que a gente vai aprender hoje, vai falar, ó, você vai o quê? Crescer. Ó, antes crescer da graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está lá em 2 Pedro 3,18. Então, qual a melhor forma de você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Ajudando o seu próximo a chegar até Jesus. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre isso, sobre você falar de Jesus para as outras pessoas. Eu já cantei ela algumas vezes com vocês, mas essa música aqui tem tudo a ver com a nossa coroa de glória. Ela é bem assim, ó. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Então, crianças, para que eu possa receber a coroa de glória lá no céu, que é mais uma coroa que o Senhor fala que eu vou receber, eu preciso o quê? Ter prazer em ajudar aos outros. E a melhor ajuda que eu posso dar às outras pessoas é o quê? Mostrar para eles o caminho do céu. Aqui, ó, em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 4, fala bem assim, ó. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aqui Pedro está falando que quando Jesus voltar, se eu fazer tudo o que ele me pede para fazer, que é o quê? Ser obediente à sua palavra, falar dele para as outras pessoas, testemunhar dele, eu com certeza receberei a minha coroa de glória. Agora eu vou fazer uma oração e eu quero que você aí que ainda não conhece o Senhor Jesus, que você o chame para morar dentro do seu coração. E você que já conhece, pede para Jesus te ajudar a ser uma boa testemunha dele por onde você for. Então vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Papai, tem muitas crianças aqui que ainda não te conhecem, mas que a partir de agora estão conhecendo. Então, Senhor, eu tenho certeza que eles estão fazendo uma oração pedindo, Senhor, confessando que eles são pecadores, mas que eles o convidam para entrar no seu coração. Eles estão admitindo que são pecadores, mas que ele crê que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou para a salvação e perdão dos pecados deles. Então, Senhor, que o Senhor entre nesses coraçõezinhos e os salve, venha ser o Senhor e Salvador da vida de cada um deles. Também, papai, te peço pelas crianças que já têm o Senhor no coração, mas que eles estão com dificuldades de levar a tua palavra, de falar de ti para os amiguinhos. Então ajude, papai, para que através da sua mudança de pensamento, do seu agir, do seu falar, eles demonstrem que o Senhor é na vida deles. Ajude o Senhor a ajudar os outros a descobrir o caminho para o céu.
E por isso te agradeço, papai, em nome de Jesus. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado de hoje, da nossa história, né? Dessa série Honrando a Deus, a Coroa da Glória hoje. E nós ainda temos mais um encontro para aprender sobre mais uma coroa. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha, porque todas as vezes que você compartilhar um vídeo aqui deste canal, você vai estar compartilhando a palavra de Deus e vai estar ajudando o seu amiguinho ou a sua família a conhecer sobre Jesus. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.